Olá! Começa agora mais um Edu Talks, o nosso encontro semanal da campanha Think a Teacher, da Educando. Vocês já perceberam quanto a nossa saúde mental interfere na nossa vida profissional? Ou o quanto as nossas emoções influenciam a nossa capacidade de aprender e também de ensinar? Pode parecer simples, mas esse é um tema cada vez mais importante para professores, gestores e educadores. Por isso, hoje eu converso com a neuropsicóloga Adriana Foss, que é também psicopedagoga. Adriana, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, Larissa, eu que agradeço o convite, agradeço a EduTalks e agradeço fazer parte deste movimento tão importante em prol dos professores, que afinal de contas não existe profissional mais importante. Não Não há. mesmo. Temos muito que agradecê-los realmente. É verdade. Adriana, eu queria saber se é isso mesmo que eu disse, que a nossa saúde mental e o conhecimento das nossas emoções são importantes também para o trabalho dos professores. Sim, com certeza. Primeiramente, como você mesmo colocou, e é importante a gente chamar atenção para esse aspecto, a emoção, conhecer sobre as nossas emoções é importante para qualquer profissional. Por quê? Porque somos seres humanos e seres humanos vivem e precisam das emoções para viver. Agora, quando a gente fala de professores, de educação, de aprendizagem, é um outro aspecto mais que traz uma nova, coloca uma nova luz em cima dessa palavra emoção, porque a gente só aprende se a gente lida bem com as nossas emoções. Veja só, se você, adulta, está triste ou com muita raiva de alguma coisa, ou com uma dificuldade enorme de alguma esfera da ordem emocional, vai ser mais difícil você aprender algo novo, você se relacionar com uma pessoa nova. Então, é importante a gente fazer se colocar, né, nesse lugar para a gente perceber o quanto que, de fato, as emoções nos afetam e elas são realmente muito primárias da nossa existência. Você sabe que as primeiras emoções começam a ser processadas quando a gente é bebê. A primeira emoção que começa a ser processada, olha que coisa linda, é a alegria, com Nossa, meses de idade, próximo a 1 mês de idade. E sabe qual que é a segunda emoção? A raiva. Olha só como diz muito, hein? E olha, quem ainda não está tão familiarizado, porque acho que essa pandemia se trouxe algo importante para todo mundo, é conhecimento sobre as nossas emoções, sobre as nossa, nossas muito. tristezas, os nossos medos, né? Quanto medo a gente tem e ainda tem, não é? Então, e uma dica é o filme Divertidamente, Nossa, eu estava porque pensando nele agora e justo me lembrou que a primeira emoção com a qual aquela menininha tem contato é a alegria. é verdade. Então eles fizeram, é muito primoroso. Esse filme é realmente primoroso. É um filme baseado em um grande teórico, um grande pesquisador, que é o Paul Ekman, que entende muito sobre emoções, sobre as expressões das emoções nos seres humanos. Então é realmente um prato cheio para ver, rever, ver de novo, ver junto com os filhos, com os alunos. É fantástico. E Adriana, você citou aí algumas dessas emoções. Eu Isso. queria saber, então, dentre essas emoções, quais são as que mais interferem no convívio e na rotina escolar? Tá? Então, assim, é importante a gente lembrar que, enquanto seres humanos, vivemos independentemente do que a gente quer, pensa, onde a gente nasceu, nós vivemos 5 emoções, ao menos 5 emoções, que são chamadas emoções básicas ou emoções primárias. Essas emoções que são raiva, medo, aí lembrando do filme, raiva, medo, tristeza, alegria e o nojo, por exemplo, é óbvio que existem outros teóricos que incorporam outras emoções, mas a princípio vamos falar destas aí. Nós precisamos de todas para a gente aprender.
né? Porque as emoções fazem parte do ser humano. A emoção, ela regula a, toda a relação do ser humano com o ambiente. Então, quando a gente tem raiva, a gente alerta, cria um sistema de alerta no nosso corpo, que vai ou fazer o nosso metabolismo acelerar, a nossa pupila dilatar, para a gente poder enxergar mais aquilo que a gente precisa ver, ou porque a gente está com muita raiva, então vai mais sangue, né, para as extremidades. Então, tem todos os sinais do corpo, né, do organismo como um todo, que evidenciam essas emoções e elas têm uma função que não é só uma função biológica, uma função também para a sobrevivência, uma função ligada ao comportamento e ligado também à aprendizagem, de certa forma. Porque, como eu falei para vocês, uma criança que está muito triste e que passa desapercebido pelo professor que ela está com essa tristeza grandiosa, provavelmente essa criança vai ter mais dificuldade de aprender. Ela vai ter uma lentificação maior dos seus pensamentos, ela vai ter, de repente, pensamentos que vão ficar em outro lugar que não naquele momento presente. Então, entender que as emoções fazem parte, que elas mediam, inclusive, o potencial do nosso aprendizado, é fundamental para o professor e, logicamente, para qualquer ser humano, porque a gente está sempre procurando melhores ações, melhores resultados, melhores aprendizados em todas as áreas. Então, a gente ficar atento a quais são os sinais das emoções, o que elas querem dizer para a gente. Tem até, eu também sou diretora da Neuroconnect, que é uma empresa ligada à formação de profissionais, mas principalmente formação de educadores. E na Neuroconnect a gente desenvolveu um termo que se chama PIM, que é P de percebo, I de identifico e M de manejo. Então a gente sempre brinca, PIM agora, ou seja, é para você prestar atenção no que você está, o que você está sentindo, o que você está pensando do que você está sentindo e como que você está direcionando esse seu sentir para uma ação ou para uma resolução ou simplesmente para a própria consciência. Muitas vezes a gente não, né, tem situações que são tão difíceis que a gente fala, bom, por hora eu não sei o que fazer neste momento, mas eu posso me organizar mais para frente. E aí, quer dizer, isso é um processo que inicia, né? A emoção é o início de uma cadeia grandiosa de circuitos, de processos cognitivos que acontecem no nosso cérebro e no nosso corpo. Legal isso, porque, né, você falou um pouquinho antes de como é importante o professor identificar no aluno as emoções, né, como, por exemplo, a tristeza, e que isso vai interferir no aprendizado, e até Uhum. melhora essa identificação na relação do professor-aluno, mas você agora falou também de como o professor pode ter consciência das suas emoções também. E aí, nesse sentido, claro, todos nós temos momentos de raiva, de ansiedade, mas o professor tem que estar ali, né? Em frente a uma turma Uhum. de 30, 40 alunos. Como lidar com isso? Como deixar que essa nossa raiva, a nossa ansiedade reflita negativamente nesse processo de ensino e de aprendizagem, nesse processo do convívio da escola? Olha, primeiro que eu acho que você está tocando num ponto que é fundamental, importantíssimo para toda a escolarização e para toda a questão educacional, que é da formação do professor. Na formação do professor, é preciso haver esse instrumental, vamos dizer assim, ou esse treino ligado ao emocional, que hoje existe um termo para trabalhar com essas questões, que é chamado aprendizagem socioemocional. Não sei se você já ouviu falar, você tem filha e tudo. Isso cada vez mais tem sido mais implementado, inclusive a Base Nacional Comum Curricular, né, brasileira, inclui as competências socioemocionais como importantes para o plano de educação. Então, isso já é sabido, porém não é vivido. Larissa, existe muito, né, uma diferença muito grande entre a gente achar que isso é certo e correto e a gente viver essa experiência. Então, veja só que desafios os professores
têm se deparado. Eles não tiveram essa formação nos seus currículos, eles não tiveram, muitas vezes, essa formação até nos cursos de educação continuada, mas eles precisam, é como se eles tivessem que já saber, porque como é que você vai ensinar algo se você não sabe? É Uhum. muito menos competente, né? Agora, se o professor aprende como é que ele lida com as emoções dele, como é que ele identifica as emoções dele, como é que ele lida, por exemplo, com a ansiedade, com a frustração, que até a frustração, a gente fala menos da frustração, porque ela tem sempre uma conotação de mais, vamos dizer, ninguém quer falar de frustração, né? É uma palavra que a gente não quer falar. A gente não quer falar das nossas, a gente não quer ouvir na dos outros. Agora, a palavra ansiedade já é um pouco mais palatável. A gente já ouviu mais essa palavra e a gente já consegue até dizer para, nossa, como eu estou ansiosa, acho que eu estou com crise de ansiedade, não é? Eu vejo, às vezes, várias escolas que eu entro, Então, os uso comum, professores às vezes, já né? ficou isso. Até a gente usa muitas vezes palavras que são de cunho médico, né, da psiquiatria, por exemplo, e hoje está no mundo do mundo comum, que é, por exemplo, surtei. Né? Surtei é um termo que vem de uma outra natureza. E Muito essa. ó, e a gente fala, exatamente. Então, a gente precisa fazer o mesmo com a palavra frustração, porque a frustração ela é extremamente importante para a gente lidar com a vida. Veja só, a gente passou por uma pandemia, você imagina tantos profissionais, quantas frustrações existiram, né? Mudanças que houveram que as pessoas não estavam esperando, que elas não queriam, porque a frustração é quando a gente não alcança algo que a gente espera, né? Que a gente gostaria que acontecesse. E também coisas que a gente achava, que você nem pensava que iria mudar ou que iria acontecer. Então, por exemplo, a gente não, é difícil até a gente pensar, nossa, que frustrações que eu tive da época da pandemia, porque a gente não tinha pensado que nós íamos ficar sem contato com as pessoas, não é? Mas quanto disso nos promoveu, como a gente soube lidar com isso, muitos de nós, né? Você mesmo aqui contando que mudando de país, quantas coisas se abriram para você. Então, todo este movimento que faz parte, né, dessa atividade, que é um circuito cerebral, a frustração e a ansiedade são circuitos cerebrais, o quanto que nos promove, mas para isso a gente precisa aprender a lidar, a gente precisa colocar consciência, a gente precisa querer se aproximar desse significado e dos impactos que isso tem. Então, então eu quero, lanço aqui, aproveito nesse momento para a gente colocar um holofote em cima desse formação do professor e formação do professor para competências socioemocionais ou para educação emocional, porque isto vai fazer muita diferença na vida do professor e na vida dos seus alunos. E seria, você falando, me veio à mente, né, uma imagem que seria o professor se humanizando, né, assim, falando para o aluno, olha, hoje eu estou assim, hoje não está um dia legal. Isso é importante, ou também vice-versa, esse movimento contrário, de um aluno conversar com o professor e tirar aquelas amarras da relação um pouco mais formal e trazer à tona que está num momento em que mais ansioso ou mais triste ou com raiva. Isso seria uma dica importante ou não? Sim, sim, é uma dica crucial, inclusive, e não só no mundo da educação. Acho que hoje existe uma tendência mundial desta, que a gente até coloca dessa horizontalidade, né, das profissões e dos tratamentos até, por conta de que se você se coloca como ser humano e o outro é ser humano, por si só, isso já gera uma empatia. E a empatia é uma competência emocional muito promotora de vínculos. E aprendizado diz respeito a vínculo. Eu só aprendo porque eu me vinculo. Eu só aprendo porque eu tenho interesse. Eu só aprendo porque eu tenho motivação. E lembrando que motivação vem da palavra motion, movimento. Então, se eu entro em movimento, é que eu me motivo, que eu me envolvo. E sempre, e o professor, ele tem muito a função, né, de mediar.
Porque hoje, com a informação em qualquer lugar, a informação hoje não é mais uma questão, né? A informação, aliás, a gente até tem medo do excesso de informação. Acho Sim. que você deve se preocupar, meu Deus, o que que minha filha está vendo no celular, ou o que que estão... Esse excesso, né, que também é nocivo por um aspecto. Então, a questão não é mais a informação, e sim como que a gente ajuda essa criança, como que a gente promove, como a gente vai mediar essa construção desse aprendizado por ela, não é? O que que é importante dela processar, o que que é importante dela aprender, de que forma que podemos estimular de uma maneira mais eficiente para que ela possa se desenvolver no máximo do seu potencial. Então, acho que é isso que se trata a educação, principalmente a educação escolar. Muito legal isso. Você falou rapidamente, né, da Covid, então eu queria que a gente trouxesse, claro, a gente está nessa situação, Sim, né, de pandemia e a gente sabe, né, você mesma disse, existem pesquisas que apontam isso, que a pandemia está refletindo muito, então, na saúde mental de alunos e professores, né? A questão do distanciamento social, o ensino remoto. Tem alguma estratégia que os professores podem tomar nesse momento para lidar e para ter cuidado com as emoções? olha, são várias as estratégias, e é importante a gente lembrar que, como cada cérebro é único, como cada um é único, tem a sua história, tem as suas, tem o seu processo, né? É importante cada um poder escolher as formas que se sente mais à vontade para poder exercer a sua função. Então, com essa mudança tão grande, com o fato de tem muitos professores que nunca tinham sequer de repente entrado em contato pelo computador com uma outra pessoa, não é? E por incrível que pareça, no Brasil tem esse perfil também. Assim como tem alunos que não tinham computadores em suas residências e ainda não têm computadores em suas residências, e o quanto que isso limita e atrapalha o ensino digital. Mas o que eu sugiro, né, e o que eu oriento, até baseado muito em muitas das pesquisas que já estão sendo feitas, né, tem pesquisas que eram feitas antes e agora com a pandemia também tem novas pesquisas que já estão mostrando resultados do quanto o professor, se ele aprende algumas técnicas, por exemplo, de relaxamento, técnicas de meditação ou técnicas de atenção plena, o quanto que isso promove a atenção do aluno e até do próprio professor, o quanto que isso promove com que o aluno esteja mais alerta, que o professor tenha algumas táticas e técnicas de, por exemplo, criar estratégias de movimento para os alunos, porque os alunos eles vão ficar sentados e muitas vezes quando muda então de matéria ou de assunto, que eles consigam então fazer com que esse aluno de repente possa dar uma volta na sua sala ou onde ele estiver. Quer dizer, tem várias estratégias para você, desde estratégias então essas simples como essa, como de repente um pouco mais elaboradas como algumas técnicas que é essa que eu acabei de colocar como atenção plena, que é o tal, que em inglês chama-se mindfulness. Então, e agora está muito disseminado, eu acho que se a gente dá um Google, a gente vai encontrar, mas eu vou sempre orientar que vocês procurem dicas que já têm pesquisas sendo corroboradas, porque isso vai evitar que você entre naquela forma, numa roubada, né? Então, tem vários sites que são idôneos, que são competentes, que trazem informações que a gente pode confiar para que vocês possam verificar outras formas de poder estar com o aluno com essa situação mediada pela informática, né? Pelo mundo digital. Bom, falando em pesquisa, eu vou pegar esse seu gancho, né? Você também é mestre em psiquiatria pela Unifesp, também é do Laboratório de Neurociências da Unifesp, e você fez a primeira pesquisa do Brasil com foco, então, na neurociência educacional. E aí, com base nisso, como é que o nosso cérebro aprende e por que é importante para os professores também saberem como o nosso cérebro aprende? Tá ótimo, eu vou só. Então, assim, essa pesquisa, ela ainda nem foi divulgada. Olha só Ai, como você então está estamos assim, aqui, primeira. não? Dá uma de primeira mão, e até eu
essa pesquisa vai ser publicada, mas a gente já pode falar sobre alguns das grandes achados que a gente encontrou, e é uma primeira pesquisa no sentido de pesquisar o que os professores brasileiros sabem sobre a neurociência educacional, ou seja, o que os professores sabem, como o cérebro aprende, porque faz muito sentido a gente ver se as coisas estão sendo encaixadas. A gente hoje já sabe muitas coisas sobre como é que o cérebro aprende, como que o cérebro amadurece, como que o cérebro se desenvolve, e entender o quanto que o professor sabe sobre isso é muito relevante, principalmente quando a gente fala de aprendizagem da leitura e escrita e diversas outras questões. Então, vamos dizer, e aí a gente vai poder falar também dos tais neuromitos, que tem muitos neuromitos voltados para a educação. Por exemplo, um deles você já deve ter ouvido falar, que até não tem só a ver com a educação, que é que a gente usa o hemisfério esquerdo ou direito, que o esquerdo tem a ver só com questões exatas, e o direito tem só a ver com questões, vamos dizer, de sensíveis, questões artísticas. Isto não é um fato, a gente usa o cérebro como um todo, e a gente usa todo o cérebro. Está aí um outro neuromito, que é só usamos 10% do cérebro. Realmente foi uma construção que eu acho, isso não é evidência só do Brasil, viu? Isso está em muitos países, e também informações de muitos outros professores de diversos outros países. E não só de professor, tá? Então, nesse caso, eu estou falando dessa informação das pessoas de forma geral. E a gente não usa só 10%, como eu falei, a gente usa o cérebro todo. Tem um outro neuromito também muito interessante, que isso pode gerar dificuldades para um professor quando ele quando ele está em contato e está promovendo o aprendizado do aluno, que é entender sobre períodos sensíveis. Porque as informações da ciência, elas vêm e as pessoas às vezes vão interpretando ela de maneira ou parcial ou equivocada, e muitas vezes as pessoas acham que há períodos mais sensíveis e outros períodos que não existe aprendizado. Então, isso ficou também muito conhecido como as janelas de oportunidade, onde haviam premissas de que o cérebro só aprende até o final da adolescência, que depois aprendeu, não aprendeu, tá danado. Então, olha só, eu, você, todo mundo, como é que a gente ia ficar, não é? Não Então, aprendemos nada mais. Eu, aos é, 40 anos, esquece. imagina. Então, isto não é uma verdade científica, isso não é uma evidência científica, pelo contrário, nós aprendemos até o último suspiro de vida, seja ele com 110 anos. Então, o cérebro está sempre em movimento, e inclusive existe uma faculdade, uma característica do cérebro super interessante da gente saber, que é a plasticidade cerebral, que é a capacidade que todo o cérebro tem de se adaptar, de se reorganizar. Veja só, e a gente é exemplo vivo, e a gente pode usar até o exemplo da pandemia, o que o nosso cérebro teve que dar conta de tanta novidade, de algo, de um fenômeno que abalou o planeta, né? E que trouxe uma questão muito grandiosa para cada um dos seres humanos, que é o medo, né? O medo exacerbado, olha, eu até me atrapalhei aqui, né? O meio exagerado das coisas, e aí a gente vai vendo que tem pessoas tem muitos professores, já que a gente estamos falando de professores que acabaram até adoecendo por tanto medo, acabaram desenvolvendo síndrome do pânico, como também outras pessoas com outras profissões também, de repente, acabaram desenvolvendo esse tipo de patologia. Então, a gente está aqui falando, e eu já, né, já voei para um outro campo, mas eu vou retomar, porque eu estava falando da plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se modificar, que todos nós temos essa capacidade, e que existem neuromitos dizendo que não, que que o cérebro só muda até a adolescência. Então, e é uma inverdade. Então, podemos todos aprender o tempo todo. Lógico que é mais fácil aprender quanto mais
novo a gente é. Isto sim, Uhum. isso é uma verdade. Por quê? Porque o cérebro é mais plástico, quanto mais maleabilidade, mais fácil ele absorver as coisas que ele ouve, que ele vê, que ele sente. Né? Então a gente e é incrível quem tem, por exemplo, você tem a sua filha pequena, você deve ficar surpresa. Ela fala já o português, fala o espanhol, fala o inglês, e se você der outra língua, ela vai falar. É Com muito incrível, não é? com Então, certeza. essas são algumas, né, dos neuromitos que a gente sabe e que atrapalha muito quando a gente traz isso para a seara escolar. Se Uhum. você entende que um aluno ele é mais plástico apenas só quando ele está na primeira infância, você prejudica a competência dele ou você prejudica a sua competência também como professor de poder mudar a história desse aluno. E também informações acerca do próprio cérebro que a gente hoje tem que não tinha antes. Por exemplo, as questões ligadas à saúde mental. Por que que hoje a saúde mental está tão próximo à escola? A pandemia ajudou? Ajudou, porque começamos a evidenciar essas pessoas adoecendo, Uhum. assim, essa questão emocional, psicológica mais aflorada. Uhum. E isso faz também com que a gente se atente para como é que é o processo do desenvolvimento do cérebro. Como que as doenças começam a acontecer? Em que momentos que elas se iniciam? E hoje a neurociência já traz muitas informações sobre isso. Por exemplo, o déficit de atenção. O déficit de atenção ele inicia perto dos 5 anos de idade. Por exemplo, a doença, a depressão já inicia também quase que na primeira década de vida de uma criança. Então, se a gente fica atento a sinais, você pode corrigir que ela desenvolva um distúrbio mais para frente. Então, olha que fantástico que é os conhecimentos da neurociência que vêm em prol da educação e do desenvolvimento humano. Mas a gente precisa saber o que de fato tem de evidência, para que a gente não faça o caminho contrário. Existem estudos mostrando que professores fazendo mau uso dessas informações acabam, em vez de promover o aprendizado dos alunos, acabam atrapalhando o aprendizado. Nossa. Então tá aí algo que a gente precisa, porque o que, Larissa, você não sabe assim, não sei aí no México, mas no Brasil, o que apareceu de cursos de neurociência voltados ao comportamento, voltados à educação, voltados à psicologia, é algo assim, parece aqueles trevinhos que nascem no meio da grama, que onde você olha, você acha um monte. E nem sempre eles são tão competentes, e mais, nem sempre eles são cursos voltados para a finalidade que eles estão propondo, que Uhum. é você trazer informações da neurociência para promover a educação, o aprendizado. Uhum. Aí nós estamos falando de um tipo de informação. Outro tipo de informação é: eu quero apenas aprender sobre o que já se sabe sobre o funcionamento do cérebro. Aí é outra coisa, não É, é? isso é um recado importante, né? Principalmente Muito. na era assim, da velocidade da informação, acesso a Isso. tudo muito rápido, a questão das fake news. Então, é sempre importante a gente saber de onde vem aquela informação, qual é a instituição, ter uma, para que aquilo realmente faça sentido para o que você está buscando. Exatamente, porque tem com essa questão da tecnologia e com essa questão da velocidade das informações, é muito. E o ser humano, a gente adora o que é fácil, né? A gente adora. O cérebro gosta das coisas que vêm fácil. Então, o que que a gente quer? A gente quer. Se alguém fala assim, nossa, você aperta um botão e você emagrece. Nossa, é isso que a gente quer, não é? Apertou um botão e falou aprendeu uma nova língua. O cérebro gosta de coisa fácil. Só que tem processos, a aprendizagem, ela não é fácil e ela não é rápida. Isso depende de tempo. A gente precisa lembrar que para aprender precisa de etapas, de processos. E esses processos não é nem uma varinha de condão, nem um clique
que vai resolver isso. E que não é porque agora existe uma ciência que estuda o cérebro que essa ciência também vai resolver todas as questões. Porque tem muita coisa, por exemplo, aprendizagem significativa. É algo que a gente já estuda isso há muito tempo, desde antes de se ouvir falar um pouco até... Para quem não sabe o que é essa aprendizagem Isso. significativa, qual é o sentido desse conceito? Ótimo. Bom, eu aprendi muito isso na época do meu curso de especialização, que quando eu fiz, que foi em psicopedagogia, e a gente se baseou muito num autor que chamava Ausubel, que é quem criou esse conceito aplicado também às questões da educação. Então, e o que é? Aprendizagem significativa é por meio daquilo que faz sentido para o indivíduo, você facilitar o aprendizado dele. Então, por exemplo, se eu gosto de natureza, de árvores, de plantas, e eu precisasse aprender, por exemplo, um novo idioma, vou aprender, de repente, o alemão, poxa, vamos aproveitar imagens, palavras ligadas ao mundo de interesse da Adriana, porque isso vai facilitar o interesse dela, o vínculo dela com o aprendizado. Então, a aprendizagem significativa é aquela aprendizagem que também torna significativo também aquilo que você aprende. Porque muitas vezes a gente aprende, e que, na verdade, até a gente pode depois ter uma outra live sobre isso, o que de fato é aprender, né? Porque muitas vezes decorar é aprender, né? Às vezes a gente decora e não sabe como é que isso ficou ancorado na nossa estrutura cognitiva. Então, a aprendizagem significativa é isso, é esse caminho que faz sentido, caminho que traz motivação, caminho que traz eficiência para o resultado, que é o aprendizado. Que legal, olha, eu poderia passar horas com você aqui conversando sobre um tema tão instigante, né, tão importante, Muito. e para além da área da educação também. Muito Isso, bacana. é Muito verdade. obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso encontro semanal dessa campanha tão incrível, tão bonita. Por favor, compartilhe com a gente a sua pesquisa assim que ela estiver pronta. Acho que vai ser muito importante para todos, né? Principalmente em países com realidades como o México e o Brasil, realidades tão parecidas na questão da educação pública também. Por favor, a gente quer ter acesso. É verdade. E com certeza eu vou assim divulgar para vocês se passarem, porque acho que as coisas que que são importantes a gente tem que divulgar. E eu queria também agradecer, e achei tão bonito esse título, né, desse programa que vocês estão fazendo ligado à educação, que tem a ver com a gratidão. E eu queria, e quando eu ouvi esse título, né, para essas lives todas, para essa campanha que vocês estão fazendo, me veio que gratidão tem a ver com aquela palavrinha obrigado. E obrigado, eu nunca tinha me dado conta, mas obrigado tem muito a ver com estou vinculado, eu estou obrigado a. Obrigado, às vezes a gente acha que a obrigação é algo que é ruim, né? Que a minha obrigação hoje é de estudar, a minha obrigação hoje é de ajudar fulano, mas esse sentido de vínculo que o obrigado traz, né? Eu estou obrigado a vocês, né? Quer dizer, eu criei um vínculo com vocês e que esse vínculo se perpetue em várias outras situações, não é? Porque também aprender é vínculo, né? Então acho que a gente está tudo no mesmo, tudo junto e misturado, que é aquela brincadeira, né? Essa frase famosa aí que ficou. E quero também agradecer de novo a você, ao Chan, né? Que é quem me achou e para estarmos aqui. E eu quero também poder oferecer um livro meu de neurociência educacional para crianças, para vocês sortearem. Eu não sei, aí ó, estou deixando um problema ou um desafio para vocês? É um bom problema? É uma solução. Eu vou conversar com com os nossos organizadores da campanha, de outras áreas que não aqui da EduTalks, para ver como é que a gente pode viabilizar isso, então, para os professores que estão acompanhando a gente, para os pais também que estão acompanhando. Muito Então obrigada. tá ótimo, lógico. Então, porque acho que isso vai ser muito bacana para todo mundo, né? A gente ter um pouco mais de conhecimento sobre como é que o cérebro aprende.
certeza. Adriana, obrigada mais uma vez. Imagina. Obrigada a você também que acompanhou a gente mais uma vez nesse encontro no Edu Talks. Semana que vem a gente está de volta com outros temas importantes também para os educadores. Eu sempre lembro que você pode acessar todo o conteúdo da campanha no portal educando.org. Um abraço e até a próxima semana.